Seja bem-vindo a essa videoaula. Nós vamos tratar sobre a inferência estatística e eu vou fazer uma pequena apresentação para equalizar o conhecimento de todos e depois a gente parte para o R, tá certo? Muito bem, a inferência estatística existem várias formas de a gente fazer inferência estatística. Eu vou abordar três métodos aqui. O primeiro deles a inferência estatística nada mais é do que a gente tem um objetivo de estudar se essa amostra é representativa em relação a essa população. Então aqui a gente tem a estimação, né, através de um pontual ou um intervalo, né, que essa amostra possa estar representando essa população, e tem alguns testes que a gente pode fazer. A gente pode fazer o teste de média, de variância, que pode avaliar se essa amostra representa de fato a população. Muito bem, um teste bem conhecido é o teste T, para a gente fazer comparação de médias entre duas variáveis, né? Então, nesse caso, tá, a gente tem uma população, a gente retira algumas amostras, x1, x2, x3 e assim por diante, e a gente fica interessado em saber se a média da amostra ela é representativa em relação à populacional. Ou seja, será que eu peguei realmente a média conforme o comportamento da população? Então, para isso, eu elaboro a hipótese nula, que é, sim, a média que nós estamos trabalhando é igual à média da população, né? Ou a hipótese alternativa, não, a média que eu estou trabalhando é maior ou menor do que a média populacional, tá certo? Então, se isso acontecer, né, a gente trabalhar com a hipótese alternativa, então a amostra que eu peguei ela não pode ser considerada, porque ela difere a média em relação à população, certo? Nós não vamos entrar nos detalhes matemáticos que é feito aqui para calcular como é feito isso, nós vamos apenas apresentar no R como isso é aprovado e calculado. E aí a gente tem as regiões de rejeição, que é essas regiões aqui, né, quando a gente calcular o p-valor, se ele der acima ou abaixo disso aqui, a gente rejeita H0, ou seja, não há igualdade entre as médias. Né? E se ele der aqui, nós aceitamos H0 e aí sim a gente consegue dar o resultado. Vai ficar mais claro no exercício. O teste F a gente faz o cálculo da igualdade de variância, por exemplo, se duas variáveis que nós estamos analisando possuem a mesma variância em seus dados amostrais, tá? Da mesma forma ele analisa a questão do intervalo de confiança aqui para ou aceitar ou rejeitar a hipótese nula. Um outro teste é o teste de Shapiro-Wilk, que ele faz um teste de normalidade nos dados. Né? A hipótese nula é os dados seguem uma distribuição normal e não, a hipótese alternativa não segue uma distribuição normal. Então a gente também vai calcular isso na sequência. Tá? A gente pode aceitar H0, né, quando o p-value é maior que 0,05 e dizer que os dados seguem uma distribuição normal e o inverso é verdadeiro. E para finalizar, nós temos um teste de Qi quadrado, né, quando a gente pega alguns dados e avalia um perante o outro, para ver se qualquer diferença observada entre alguns dados aleatórios, eles podem ter acontecido ao acaso. Tá? Então a gente vai trabalhar em cima dessas inferências estatísticas, e aí a gente vindo aqui para o R, eu já abri aqui o script aula 4, inferência, tá? Ele está aqui, está fora de nome, mas aqui eu já ordeno aqui, tá certo? E aí a gente consegue iniciar os testes necessários. Bom, para que a gente possa dar sequência, eu vou aqui limpar, eu poderia limpar aqui, né? Tá? Vou limpar aqui, então ele vai limpar aqui a nossa tela, para que a gente possa trabalhar, e aí eu vou criar duas variáveis aqui, mas vocês poderiam estar fazendo isso com dados que vocês possuem aí. Então eu vou criar um dado com uma distribuição normal, tá? 50 amostras, certo? E aí eu vou criar um outro dado, que é uma variável aleatória y, também através da distribuição normal, tá? Mas aí eu vou dizer, é 50, mas eu quero que a média seja igual a 5 e o desvio padrão igual a 1, tá? Então vamos criar essas duas variáveis aqui, vocês vão ver o comportamento que ela gera.
o x, ele gerou os valores menos 0,142, 0,353, menos 1,572 e assim por diante. Então ele gerou próximo ao zero, entre menos 1 e 1, né? E aqui ele gerou ao redor de 5, com uma variância, com desvio padrão de 1. Tá? E aí eu quero ver se nós vamos começar a testar as inferências dessas duas variáveis para ver se esse é o comportamento que elas possuem. Tá? Bom, o primeiro teste que eu poderia fazer é se essas duas variáveis possuem a mesma variância. Então, vou fazer um teste F para validar se as duas variáveis possuem a mesma variância. Tá? Ou seja, o tanto que uma está variando em torno da média, a outra também. Tá? Então, como são dados aleatórios que a gente gerou aqui, ó, round norm, então possivelmente pode ser que dê e pode ser que não dê. Então a gente vai analisar. Tá? Se você estiver fazendo o teste aí, os seus dados consequentemente vai dar diferente do meu, porque nós estamos trabalhando com variáveis aleatórias. Tá? Então aqui eu vou testar, eu vou lá e uso o comando var.test, ele já puxa ali, né? Ó, tá? E eu indico as duas variáveis. Então aqui nós vamos testar se as duas variáveis possuem a mesma variância. Olha o resultado aqui, ó. Tá? Ó. O que é importante a gente avaliar? Esse p-valor aqui, ó. Tá? O f calculado deu 1,3152. Eu teria que comparar ele com o tabelado, mas não é necessário. A gente só olha aqui, ó. O p-valor significa que ele é mais do que 0,05. Por padrão, esse comando var.test utiliza um nível de confiança de 95%, ou seja, uma rejeição de 5%, 0,05. Observem que aqui, ó, ele deu 0,34, né? Então, a nossa rejeição, o nosso alfa, né? A melhor alfa, deixa eu pôr aqui em comentário, é igual a 0,05, ele é menor do que o p valor, ou p value, tá? Que é igual a 0,3408, né? O que significa que, significando que aceitamos H0 e podemos dizer que as variáveis possuem a mesma variância, certo? Se tivesse dado o p-valor, o alfa, maior do que o p-valor, então nós iríamos para a hipótese alternativa, para H1, ou seja, é diferente. Tá? Então elas não possuem a mesma variância. É isso que esse teste faz. O próximo teste que a gente vai fazer é o teste de Shapiro-Wilk, que testa a normalidade dos dados. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou fazer um Shapiro. Então, Shapiro, teste para X, tá? E depois eu vou fazer um para Y. Olha lá, ó. A gente tem aqui um p-valor de 0,4246, o que significa que o alfa, que é o 0,05, é maior do que o p velho, que é igual a 0,4246. Então, aceitamos H0 e podemos afirmar com 95% de certeza que esta amostra vem de uma população com um comportamento normal. Distribuição normal. Certo? Muito bem. E o último teste, a gente poderia fazer o Shapiro teste também. Shapiro. Vamos fazer aqui. Shapiro teste para Y, né? Então tá lá, ó. O p-valor deu 0,64, também considerando, tá? Deixa eu copiar aqui.
que é a mesma resposta, a única coisa que muda é que ao invés de 0,4246 é 0,6524. Então, como é maior, né? Ou melhor, aqui está errado, né? Como 0,5 é menor, o p-valor é maior, né? Eu errei aqui a, o cálculo. Então, como o p-valor é maior nos dois casos, a gente aceita H0 e a gente afirma que sim, os dois vêm de uma distribuição normal, tá, pessoal? Desculpe o erro aí na nomenclatura, tá certo? Muito bem. O próximo teste que a gente pode fazer é se as variáveis possuem a mesma média, né? Ou seja, testar as médias através do teste T, certo? Então, aí nesse caso, eu vou utilizar t.test, é o comando t.test, x e y. E aí a gente vai comparar as duas médias, né? Ó. Então, aqui nós temos um p-value muito pequenininho aqui, ó, percebem? Então, olha só, o nosso alfa, que é o 0,05, é maior do que o p-value, que é igual a 2,2 elevados a vezes 10 elevados a menos 16, certo? Então, rejeitamos H0 e aceitamos a hipótese alternativa, que é a hipótese 1. Ou seja, com 95% de confiança que as médias são diferentes, certo? E para que a gente possa testar se ela é maior ou se ela é menor, a média de y em relação a x, né? Então eu poderia fazer, então, ó, testando a hipótese de H1, por exemplo, H1, dois pontos, mi, eu vou colocar o u, tá? Mi x é menor do que mi y, ou seja, eu vou testar se a média de x é menor que a de y, tá certo? Então, nesse caso, eu vou lá novamente, utilizo o teste T, dou x e y, e agora eu vou por mais um comando, alternative, igual a less, que é menor, tá? Less. E aí eu rodo, ó. Olha lá, ó, o nosso p-value deu muito pequenininho. Então, a gente rejeita a hipótese 1 e assume a hipótese alternativa, né? Que sim, o H1, ou a média de x é menor que a média de y, tá? Nesse caso. E aí, para a gente testar, né? Se para a gente olhar isso que a gente acabou de dizer, ó, eu vou gerar um box plot de x e y, tá? Quando a gente roda isso, ó, olha aí, ó, a média de x e a média de y. Então existe uma diferença sim. É claro, né? Aqui quando a gente gerou elas aqui em cima, tá? A gente gerou uma variável com média aproximadamente de 0 e essa outra aqui com uma média muito próximo de 5, né? Então realmente ele demonstra para a gente aí que existe essa variável que sim, x é bem menor do que y. Dando sequência, nós vamos trabalhar agora o teste Q-quadrado de Pearson, tá? Então o teste, ele também é conhecido como X-quadrado, tá? Ou Q-quadrado de Pearson. Ele trata o quê? Ele trata se dois dados, um influencia o outro ou não, tá? Então, com isso, a gente acaba fazendo um teste que ele vai nos dizer se esses dados, um depende do outro. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma matriz aqui para a gente fazer esse teste. Tá? Vamos imaginar que eu tenho
um levantamento de pessoas que assistem a um determinado programa de televisão classificados por masculino e feminino. E a gente quer ver se isso influencia um em relação ao outro. Então, vou criar uma variável aqui, TV. Então, vou criar ela através de uma matriz, vou combinar, e os dados vão ser o seguinte, ó, 19, 6, 43 e 32. Tenho que dar o comando nrow, tá? Que é o número de linhas, e quero fazer ela, o preenchimento, por linhas, tá? True, by row, true. Certo? Vou rodar aqui, ó. E aí eu posso dizer fix TV, para ele nos mostrar, tá? Tá aqui, ó, 19, 6, 43 e 32. Ou basta eu clicar aqui, né, ó, que ele abre aqui. Mas como a gente não sabe do que se trata essas coisas aqui do lado, eu vou dar nome para as linhas e para as colunas, tá? Então o próximo passo nosso é row names, certo? De TV vai ser igual a um vetor, né? Vamos combinar um vetor de masculino, ou seja, a primeira linha vai ser masculino e a segunda linha é feminino, tá? Também vou criar o nome das colunas, call names, da onde? Da matriz que a gente criou TV, igual também a um vetor, né? Quem assiste e quem não assiste, tá? Então essas são os dois nomes que a gente vai apresentar. Deixa eu deixar junto aqui para a gente não ter problema de validação. Eu vou colocar um N maiúsculo aqui. Não assiste. Deixa eu dar mais uns enters aqui para subir a tela. Então vou rodar os dois juntos aqui, ó. Eu seleciono e clico em Run. Tá? A hora que eu clico aqui novamente, ó, assiste e não assiste, masculino e feminino. Então a gente já sabe, ó, nós temos 19 pessoas masculinas que assistem a esse programa, 6 que não. 43 que assistem e 32 que não assistem, feminino, certo? Então aí a gente vai avaliar se o fato dele ser masculino ou feminino, um está relacionado com o outro na hora da avaliação, né? Ou seja, para assistir, será que a variável masculina e a variável feminina são dependentes uma da outra? Então, uma forma é fazendo o teste de Q quadrado, que é o comando xq, olha lá, xq teste, e aí eu puxo TV aqui, né? Ó, já criei a matriz, eu dou um run, então tá ali, ó, person key teste quadrado. E ele nos dá o p-value aqui, ó, então já vou anotar aqui, tá? Que 0.05, o p-value é maior do que o alfa, né? A gente sempre faz os testes com 95% de confiança, tá? Se você quiser maior, você tem que dar aqui a opção no teste do Q quadrado, certo? Então aí nesse caso você dá o valor 90, 80, mas normalmente todos os por padrão fazem com 0.05. Então aqui deu 0.1535, vírgula, tá? E aí a gente aceita H0 e afirma com 95% de certeza de que as variáveis não são dependentes uma da outra. É isso. Perfeito? Então, com base nisso, ou seja, ser masculino não altera o fato dele assistir ou não a televisão e vice-versa. Tá? Então, chegamos ao fim dessa videoaula. Agradeço a atenção e até breve.